Fala galera vascaína, voltei a trazer os vídeos para te atualizar aí com as últimas notícias do Vascão. Vamos trazer aí repercussão da vitória do Vasco, né? 2-1, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O torcedor tá feliz aí com a estreia do Vasco, né? No Campeonato Brasileiro, agora tem a Copa Sul-Americana, a gente vai trazer informação aqui para o torcedor vascaíno e, claro, toda a repercussão dessa grande vitória do Vasco de virada para cima do Santos, beleza? Antes eu conto que a sua ajuda, a sua fortalecida vai ajudar o canal do Vasco a continuar crescendo aqui no YouTube. A sua inscrição é muito importante, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os dias os nossos vídeos que a gente traz para vocês, torcedor vascaíno, beleza? Sem mais enrolação, galera, bora lá trazer as principais notícias do Vasco, a repercussão da vitória do Vasco aí contra o Santos. Primeiro eu vou trazer aqui, né, o treinador Fábio Carille, né, que foi ali xingado pelo torcedor do Vasco. Primeiro tempo do Vasco, né, não foi muito bom, o Vasco estava perdendo, né, e o torcedor ficou na bronca ali com o Fábio Carille, mas depois o Vasco conseguiu a virada, né, e o treinador falou aqui, ó, Carille faz apelo à torcida do Vasco, é muito fácil apoiar só quando está ganhando. Bora acompanhar o que o Carille falou na entrevista coletiva após a vitória do Vasco. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? Erra demais. A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiam o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Nunca foi assim. Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando. Só que você tem que conhecer a torcida do Vasco, né? Que sempre apoiou o Vasco em todos os momentos, né? Até por isso que o Vasco não afundou até hoje. Não fechou as portas até hoje, devido à torcida tá apoiando até hoje, né? Falta de apoio não tem da torcida do Vasco, né, Carille? Né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa. Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos, mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia, porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples, né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não for, é normal tomar gol. Mas a gente tem que continuar concentrado e principalmente tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos. Né? É o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então nessa hora eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós, né? O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão, né? Então a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Carille, você foi vaiado. Me preocupou muito. Carille, você foi vaiado pela torcida do Vasco no primeiro tempo. Além do Vasco estar perdendo, né? Você ficou aí meses treinando o Vasco, né? E não estava apresentando nada o time. Por isso que a torcida vaiou mesmo, né? A torcida do Vasco vaiou, até porque o Vasco não estava apresentando nada e a torcida pegou no pé mesmo, né? Tava ali tanto pegando no pé do Fábio Carille, que foi xingado aí no primeiro tempo pela torcida do Vasco, né? Então, cara, torcida do Vasco sempre apoiou. Você falar em relação ao apoio da torcida do Vasco, né? Não só quando o time tá ganhando, mas, né, quando o time tá passando por mal situação, cara, como eu disse, né? O torcedor do Vasco só tá com as portas abertas até hoje por causa da sua torcida. Então, acho que você falou errado aí, né? A torcida já tem um pé atrás com o Fábio Carille, desde sua chegada aí do Santos, né? Mesmo ele levando o Santos para a primeira divisão, o torcedor do Santos não gosta do treinador, né? Que saiu de lá, veio para o Vasco, o torcedor tem o pé atrás sim com o Fábio Carille, né? Mas vamos ver o que vai acontecendo durante o campeonato.
mas você foi vaiado aí devido à apresentação do Vasco no primeiro tempo, que não foi nada boa. No segundo tempo o Vasco conseguiu melhorar, reagir com algumas mudanças que aconteceram, né? Principalmente a saída do Paulinho, que não estava jogando tão bem, né? O Paulinho estava fazendo uma partida muito mal ali, né? E o Vasco conseguiu melhorar no segundo tempo com as alterações que foi ali. Agora eu vou trazer aqui o Sormani, que está sendo criticado aí pela torcida do Vasco, né? Tá achando muito, né, que os Santos estão a seleção. Bora acompanhar ele aqui, ó. Agora, tudo bem, hoje até dá pra entender porque o Soteldo não foi jogar contra o Vasco, né? Soteldo, hein? Soteldo, hein? Pisou na bola na Vila, hein? Ele mesmo falou que o Soteldo tá com medo da torcida do Vasco, né, devido lá, né, aquele lance que ele pisou na bola lá. Mas vai passar jornada, você não apareceu, não. Ah, Sormani, mas ele foi no ano passado com o Grêmio. Uma coisa é ir com a camisa do Grêmio, outra coisa é chegar lá com a camisa do Santos. É completamente diferente. Completamente diferente. Mas, enfim. Enfim, gente, começou mal. Começou mal, era jogo pra ganhar, fazer 3 pontos, chegar embalado contra o Bahia na Vila Belmiro domingo que vem, fazer mais 3, chegar a 6, depois pegar o Fluminense no Maracanã, fazer mais 3 pontos. Tá achando que o Santos tem um elenco daqueles, né? Acho que o jornalista aí paulista tem que acordar, né? Porque o Santos não tem um timão não, meu filho. Né? Tirando o Neymar ali que vai jogar um joguinho ou outro, né? Não tem grandes jogadores no Santos, não. O Santos não tem um grande elenco, não, cara. E o Vasco foi pra cima e virou o jogo. Abrir 9 nos 3 primeiros jogos e ficar líder do campeonato. Mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. Sonha. Não tem jeito. O Santos contrata seus jogadores, o Neymar não joga. Tá machucado, faz parte, claro que faz. A gente sabe isso, jogador. Todo mundo sabia que o Neymar não ia jogar. Aí o Soteldo volta, dizem que está com problema no adutor da coxa. Soteldo, hein? Você não me engana não, companheiro. Bom, agora tem gente que adora o Caixinha. Eu falei desde o começo, tomara que eu seja errado. Que o próximo jogo contra o Bahia ganha. É difícil, hein? O jogo contra o Bahia é difícil, hein? O Bahia tem um time hoje que no papel talvez seja melhor que o do Santos. Talvez seja melhor. E o Santos não vai ter o Neymar. Escreve aí. Pela experiência que eu tenho, pelo acompanhamento que eu tô tendo, vendo as notícias, o Neymar não vai jogar. Eu acho que os caras tá sonhando com o Neymar, né, cara? Estão achando que o Neymar vai fazer chover no Campeonato Brasileiro. É por isso que eles estão aí tanto elogiando esse elenco do Santos, que eu não vejo muita coisa nesse elenco do Santos, não. Vou trazer ele aqui rapidamente falando aí em relação, né, esse jogo aí do Vasco com o Santos, que o Santos deveria ter ganhado do Vasco. Que começo ruim, hein? Meu Deus do céu. Perdeu pro Vasco. De virada. Tenha dó, pô. O Vasco, que pra muita gente, à exceção, evidentemente, dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Ah, Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O Santos não tem pretensões nesse campeonato? Não contratou o Neymar, não contratou o Golezer, não contratou o Verón, o David Washington e não sei mais quem? Esse jogo você não pode perder, velho. Esse jogo você não pode perder. Mesmo sendo em São Januário. Mesmo sendo no Rio de Janeiro. Não tem cabimento. E começou ganhando o jogo. Dominando a partida. Tem cabimento. Tinha o controle total do jogo. O Vasco não fez nada. Cara, esses jornalistas são cascudo, né? Acompanha futebol direto, vive de futebol e fala que não tem cabimento. O Vasco venceu o Santos dentro de São Januário. Pelo amor de Deus, né? Aí 2 falhas de marcação, 2 gols do Vasco. Que desastre, gente. Que ponto perdido, besta, bobo. Sabe como é que você recupera um ponto desse aí? Ganhando no Flamengo no Maracanã. Vai ganhar no Flamengo no Maracanã? Eu não acredito. Não consegue ganhar do Vasco. Como é que vai ganhar do Palmeiras no Allianz Parque? Não consegue ganhar do Vasco. Olha só, cara, como é que o cara é... Se for chorar, manda áudio, hein? Como é que vai ganhar do Internacional no Beira-Rio? Não consegue ganhar do Vasco. Gente, que desastre, hein? Que desanimador. Desanimador, pelo amor de Deus. Sinceramente, eu esperava a vitória do Santos. Eu esperava a vitória do Santos pelo começo do jogo. O Santos só teve um vacilo no jogo, no primeiro tempo. Foi quando, acho que foi o Felipe Coutinho, né, que deu aquela cavadinha. Logo depois que o Santos fez 1-0. Nuno Moreira, meu filho. Nem assistiu o jogo, né, então. E o Zé Ivaldo tirou a bola de peito. Numa falha de um bom tempo, hein? Porque ele não acompanhou. Ele não acompanhou o Felipe Coutinho ou o Nuno, não sei das quantas. Lá, o Nuno. Foi a única falha dele, porque o Bom Tempo jogou muita bola. Muita bola. O moleque tá crescendo, mas deu uma desligada naquele momento. Agora, desligada mesmo, quem deu foram os zagueiros do Santos, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. A única jogada que o Vasco da Gama tem, o mundo sabe disso, é a jogada aérea. O Santos tomou 2 gols de jogada aérea.
É o começo do Campeonato Paulista, foi assim também. Isso aí eu concordo com ele. A única jogada que o Vasco tem é jogada aérea, né? Só pro Verratti, que tem ali o potencial enorme de fazer gol de cabeça, né, galera? Como mostrou ontem, que deveria ter feito 2 gols, a defesa espetacular do goleiro do Santos, né? Mas tá aí, galera. Vitória, né? Se for chorar, manda áudio. Pedrinho falou ali sobre a iluminação de São Januário, né? Eu sempre falei que o canal aí Podcast Cruz Maltino compartilhou esse vídeo que a gente vai acompanhar aqui agora. Eu sempre falei também, jogos do Vasco ficava muito escuro, principalmente a torcida do Vasco ficava no escuro, né? E o Pedrinho falou em relação ao jogo de iluminação do Vasco, foi muito legal, gostei muito. E bora lá acompanhar o que o Pedrinho falou aí para o canal Podcast Cruz Maltino. Assim, são algumas observações. Não é porque nós vamos fazer um estádio mais moderno que, enquanto isso não acontece, que a gente não tem que fazer as melhorias necessárias ali, porque o Vasco merece, o torcedor merece. A questão da iluminação era uma questão que ela me incomodava já há muito tempo, até quando eu era comentarista, ia fazer os jogos, falando até de forma desportiva mesmo, assim, eu vi o estádio, o campo escuro, a social escura, então aquilo sempre me incomodou. E como a gente tem que equilibrar mesmo assim a questão financeira, porque, como eu falei desde o início, eu vou honrar todos os compromissos com os atletas para não atrasar nada, e ainda pagar os atrasados pela falta de compromisso com a empresa que saiu, compromisso assumido com os atletas, a gente tem que ser muito malabarista, né? Só que o patrimônio para mim é muito importante. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas nós estamos fazendo muitas coisas dentro do centro de treinamento, que já vocês vão saber. E a questão da iluminação era uma coisa que me incomodava muito. E quando a gente conseguiu organizar a questão financeira, eu pedi para que, além da iluminação mesmo, de forma desportiva, para ficar melhor para o jogo, né, para a transmissão, fazer o jogo de luz, que é um ritual que eu gostaria que o Vasco tivesse, que mais para frente a gente vai tentar fazer com que haja realmente uma música fixa para o pré-jogo, como é feito em muitos clubes, e aquilo ali vai ser um padrão do Vasco. Enquanto isso, a gente vai se divertindo, no bom sentido, criando e fazendo que exista uma relação, que o meu intuito com tudo isso é criar uma relação entre os atletas e o torcedor. Eu quero que os atletas sintam, foi o que eu falei para eles, muito prazer quando eles pisem ali no gramado, né? Que era o que eu sentia, vou jogar em São Januário, a torcida está lá. Eu não quero que exista uma rivalidade entre arquibancada e campo, porque a gente sabe que se tiver rivalidade, ferrou. A gente quer a sintonia mesmo, então a gente precisa corresponder dentro de campo para botar fogo, né? Incendiar realmente a atmosfera e aí criar um ambiente maravilhoso. Então assim, foi a primeira vez. Ao término dos jogos, os jogos que a gente, se Deus quiser, conseguir as vitórias, cantar a música Na Barreira Eu Vou Festejar, com o jogo de luz, e os jogadores ali festejar com a torcida e criar realmente uma relação. Então assim, eu fico muito feliz de assistir tudo, de ver a felicidade dos torcedores, assim, sabe? De ver a satisfação dos torcedores, deles poderem desfrutar. E me dá muito prazer mesmo. Ficou bem legal mesmo, né, galera? Comente aí o que vocês acharam da iluminação do jogo de luz lá, né? Que foi aí inaugurado e muito aplaudido pelo torcedor do Vasco. Pedrinho fala sobre a tentativa de Vasco e Urubu seja em São Januário. Bora acompanhar o Pedrinho também, né? Claro, os créditos aí para o Podcast Cruz Maltino. Bora acompanhar o que o Pedrinho falou em relação a Vasco e Flamengo no Caldeirão. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. É isso aí, tem que seguir, né? Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Cara, esse negócio de torcida única eu não gosto muito não, né? Os clássicos aí paulistas são torcida única, é muito feio, né? Mas esperamos aí que o Vasco possa entrar em acordo e que o Flamengo possa levar ali uma parte da sua torcida também, né? E com certeza vitória do Vasco no nosso Caldeirão, né, galera?
Agora vamos trazer aí logística. Não, pera aí, galera, já ia trazer aqui o mesmo vídeo. Vamos acompanhar aqui outra informação para o torcedor vascaíno em relação aí ao, Marcelo Teixeira. O Santos tem que vir aqui enfrentar o Vasco com o elenco que está hoje e levar os 3 pontos. Repercutiu bastante, esse comentário aí. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Gente, eles estão iludidos que o Santos tem uma seleção, cara. É um time que, pra mim, particularmente, vai brigar na parte de baixo da tabela, O Vasco enfrentou o adversário ali da parte de baixo da tabela, entendeu? Então, cara, não vejo por que eles estavam tanto aí, ansiosos para querer ganhar do Vasco, achando que ia ganhar os 3 pontos do Vasco, assim como o Sormani, assim, como vários aí tá achando que eles tinham que ter levado os 3 pontos. Chupa que o Vascão venceu, galera? Quer ficar? Paes se preparou muito nesse período sem jogos, emagreceu, o francês deseja ficar no Vasco. E eu pergunto para o torcedor vascaíno, o vínculo dele que acaba aí, no dia 5 de maio, você acha que o Vasco deve renovar com o Paes, que deu um passe ontem para o Verratti fazer o gol, no segundo gol ali da virada do Vasco? Um bom passe do Verratti ali de falta. Particularmente eu vou deixar a minha opinião, que era a sua, aqui nos comentários do vídeo. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo nos comentários, Vascão, bora lá usar o espaço no nosso comentário para me saber se você chegou até aqui no vídeo, Já tem aqui o quê? Quantos minutos de vídeo? 16 minutos. Então comente aí Vascão aqui embaixo para me saber se você chegou até aqui e comente aí se você renovaria o contrato do Paes, se você é a favor ou não da renovação do Paes. Particularmente, eu acho que o Vasco não deve renovar com o Paes, apesar aí, o Paes emagreceu, tal, mas ele ganha um salário muito alto, pelo pouco futebol apresentado nos últimos tempos, galera? Então, quero que você use aí espaço nos comentários para deixar a sua opinião. Uma vitória muito importante pra gente, falou aí, o Pirata Vascaíno, que fez ali o gol, e quase fez 2 gols de cabeça e deu um passe. Bora lá acompanhar. Galera, o Verratti aí falando sobre a vitória do Vasco, jogador muito importante, A gente sabe ali que não pode ficar só o Verratti no ataque do Vasco, Claro que o Verratti é um grande jogador, mas só que tem jogo que ele vai jogar mal, Tem time aí que ele vai enfrentar, que vão marcar ele, Não vão deixar ele subir, como ontem a zaga do Santos deixou ele completamente sozinho. Então tem jogo que não dá pro Verratti, Mas com certeza o Verratti é um jogador muito importante nesse ataque do Vasco. Isso é evidente, que o Verratti é o nosso artilheiro, galera? Mas tem que ter ali um atacante também para disputar a vaga com o Verratti. O Vasco ainda busca no mercado reforço. Vamos esperar aí para ver se o Vasco vai anunciar alguma contratação. Adson está de volta aos gramados, E essas foram as primeiras palavras dele aí de volta ao gramado. Gostei muito da volta do Adson, Dando profundidade. É um jogador que vai ajudar muito, mas muito mesmo nesse Campeonato Brasileiro. Esperamos aí que o Adson volte completamente para ajudar 100%. Estou muito feliz. Muito tempo sem jogar e voltar com uma vitória muito importante. Então só tenho a agradecer a Deus. Mas é pé no chão que o prato está começando. É isso aí, a gente também está muito feliz pela volta do Adson. Vascão venceu, claro, com alguns erros ali, Principalmente na saída de bola, o Vasco tem que melhorar, seu Fábio Carilli? Você disse que treinou bastante a saída de bola do Vasco, e é isso que a torcida estava pegando no pé, As suas entrevistas mostraram bem convicto que o Vasco estava saindo muito bem lá de trás com a bola, e não foi isso que apresentou no primeiro tempo. Mas enfim, segundo tempo o Vasco foi para cima, conseguiu melhorar ali, ajustar alguns pontos importantes, como a saída do Paulinho, que não estava jogando muito bem, e o Vasco conseguiu essa grande virada para cima do Santos. O Vasco é o time da virada, agora tem a Copa Sul-Americana, que o Vasco vai disputar aí, depois de tanto tempo, e o torcedor vai ficar ligado aqui no canal pra gente trazer todas as notícias do Vascão, beleza? A única ajuda que eu te peço agora no final do vídeo é para compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal Vascão Gigantes do Rio, galera. Tamo junto sempre aí com o nosso Vascão. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.